Shalom, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse discipulado que vai nos levar, já está nos levando a uma dimensão bem mais ampla. Cremos que esses 6 meses finais desse ano 2003 já serão marcados pelas bênçãos incontáveis, pela prosperidade que o Senhor Jesus fala em Salmo 1, versículo 3. Prosperidade. Porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. A tua palavra é meditada de dia e de noite. Nos faz como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Contamos com essa prosperidade e serão os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, com esse discipulado da tua Bíblia aberta, um capítulo por dia no discipulado e 3 capítulos por dia, particularmente em nossas casas, cada um fazendo essa leitura de 3 capítulos. Nós iremos a dimensão tão ampla que todos verão a glória do Senhor se manifestando nesse Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Eu oro e agradeço por isso em nome do Senhor Jesus. Bem, queridos, depois de nós termos feito o capítulo 8 e 9 juntos, né? Já chegamos agora no 10º. Graças a Deus, porque o capítulo 8 e 9 são capítulos que deu para a gente juntar, porque aí fica mais rápido para nós, não é? Esse é o capítulo 10 de Gênesis. O capítulo começa apresentando a linhagem do filho mais novo de Noé, Jafé. Jafé era o filho mais novo de Noé. E o capítulo começa apresentando justamente os descendentes de Jafé. Esta linhagem, essa descendência, né, de Jafé, deu origem aos povos persas, medos, conhecido de vocês em toda a Bíblia, não é? Conhecido todos nós, medos, persas. Então, historicamente, tem uma relação bem neutra com os povos de Israel. Esse povo, medos, persas, eles, vocês viram falar deles lá, lá na história de Esté, não é? Quem já leu a história de Esté já viu falar desses povos, persas, medos. Então, eles vieram da linhagem de Jafé, filho mais novo de Noé. E nós vemos que depois o tempo vai passando e nós vemos que essa linhagem tem uma relação bem neutra com os povos de Israel. Não tem aquela relação assim bem relevante, não. É uma relação neutra. E esses povos que foram originados de Jafé estavam na região dos Cáucaso. Vamos pesquisar aqui sobre isso, né? Eu creio que vocês estão ótimos aí na internet para ver sobre essa região de Cáucaso, ou Cáucaso. Importante que nós estamos num tempo que qualquer dúvida a gente tira também na internet para ajudar aos seus professores. Nós estamos ensinando, mas o tempo é curto, vocês podem pesquisarem também. Então, são abençoados pelos descendentes de Sem, esse povo que veio da descendência de Jafé, assim como foi dito por Noé, a bênção que ele lançou sobre Jafé foi essa, que eles seriam abençoados através de Sem. Então, assim foi, do jeito que Noé determinou. Jafé seria abençoado por Sem, e assim foi. E como ele foi abençoado através da descendência de Sem? Porque da descendência de Sem, todas as nações foram benditas. Sem é aquele que dá origem a dele veio Abraão, e em Abraão todas as nações, todas as famílias foram abençoadas. Então, como Noé falou, assim aconteceu. Jafé foi abençoado através dos descendentes de Sem, porque da descendência de Sem veio Abraão, e Abraão
foi tomado por Deus, chamado por Deus para dele surgir a nação israelita e que dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Depois de apresentarmos a linhagem de Cã, depois disso é apresentada a linhagem de Cã, depois desse comentário que eu já fiz sobre Jafé, que foi o primeiro a ser apresentado aqui no capítulo 10, a primeira descendência foi a dele. Aí agora, depois dessa apresentação de Jafé, nós temos a apresentação da linhagem do filho do meio, o segundo filho, que foi o do segundo filho de Noé, que foi... Quem foi o segundo filho de Noé? Cã. Jafé foi ou Jafé não, Jafé foi o caçula, ou seja, o filho mais novo. Sem foi o mais velho, e Moisés deixa por último. Você sabe que esse livro, Gênesis e até o Deuteronômio, os 5 primeiros livros, foram escritos por Moisés. Então, Moisés dá primeiro os descendentes de Jafé, o filho mais novo de Noé, depois os descendentes de Cã, e por último, descendente do filho abençoado, totalmente abençoado de Noé, que foi Sem. Então, vamos aqui para o segundo, que é Canaã. Ou seja, Cã, não é? Deu origem a Canaã. Depois disso, de apresentar essa linhagem de Jafé, vemos que Cã foi amaldiçoado por Noé, e assim aconteceu. Vejam que o povo de Israel dominou a descendência de Cã. Canaã, não foi para lá que Deus mandou Noé, mandou Abraão, e Abraão veio de quem? De Sem. Sem é que domina tudo. Sem foi abençoado. Você sabe que a bênção que Deus dava através dos pais era que eles seriam potentes em termos de subjugar as nações, vencer os inimigos, não passar fome, seus campos eram férteis, tinha tudo, não faltava nada. É essa bênção que os pais davam para os filhos, ao primogênito, é uma bênção que dava. Então, Sem, que era o primogênito, ele recebeu essa bênção de não ter nenhuma falta em nada nos seus campos, ser plantio saudável e também vencer os inimigos. Então, através de Sem, como tinha dito Noé, que Cã seria dominado por Sem, e Sem deu origem, através de Abraão, foi originado Israel, que domina, como foi dito, como foi profetizado pelo pai, por Noé. Sem é o abençoado que vem agora a dominar o Canaã, porque Canaã foi da origem de Cã, então ele foi dominado. Os inimigos ali em Canaã, todos que estavam ali, não tiveram direito à terra de Canaã. Ele foi amaldiçoado, realmente como Noé amaldiçoou. Eles não tiveram esse direito de serem fartos, de subjugar os inimigos, ao contrário, eles foram vencidos. Canaã foi vencida por Israel, e Canaã veio de Cã, o maldito, e Sem, de Israel, veio de Sem, que foi o abençoado. Não sei se eu estou sendo bem claro, talvez a pressa para o vídeo não ficar longo, mas vocês têm a liberdade, tanto discipuladores como discípulos, de ligarem para mim, eu passar o zap perguntando onde houver a dúvida. Agora, o destaque aqui, outro ponto de destaque aqui é que na linhagem de Cã, vemos um tal de Nimrod, que governa sobre 8 cidades. Os descendentes de Cã foi o filho segundo, não é? Segundo filho de Noé. Então, nos descendentes dele também teve o Nimrod, que eu já falei bastante nos púlpitos desse ministério sobre esse Nimrod, que me chama muita atenção. Ele ter sido pai da Babilônia, e a Babilônia a mãe de todas
as falsas religiões. Então, veio de quem isso? Da maldição que Cã recebeu, da origem, da descendência dele, veio Nimrod, que é o seu neto, e Nimrod era bisneto de Noé. Era neto de Cã, e vocês lendo o capítulo, vocês vão entender do que eu quero falar. Era neto de Cã, de Nimrod, e era bisneto de Noé. Ele causou o maior mal que pode haver na humanidade. Novamente está a terra totalmente maldita com a idolatria que entrou através do bisneto de Noé. E por que isso? Porque Cã foi amaldiçoado. Vejam muito bem aqui que o que Noé abençoou foi bênção, como sempre, bênção pura. Veja a importância da bênção de um pai e de uma mãe. E o que Noé amaldiçoou foi maldição pura, que foi o Cã. Olha aí o resultado da maldição de Cã. O seu neto trouxe a pior situação para a terra. Você já imaginou? Todos os deuses que Israel adorou lá no Egito. E você sabe que essa descendência de Sem, que vem dela, Abraão, um dia se tornou escrava há 400 anos no Egito. Toda essa história vem sendo contada na sequência. Se vocês estão seguindo o primeiro capítulo, segundo capítulo, tudo na sequência, já estão sabendo do que eu estou falando. Que houve esse período em que Israel ficou escravo, ficou escravizado lá no Egito, e por que o mal todo que aconteceu em Israel? Foi somente porque trabalhou, sem ganhar nada? Não. Foi porque eles tiveram uma lavagem cerebral de quê? Dos deuses, os deuses que Nimrod trouxe para a terra. Inclusive, ele foi julgado, segundo a tradição, segundo os estudiosos, diz que ele foi considerado como Deus só. A esposa dele é considerada como a rainha dos céus, está tudo na Bíblia. A rainha dos céus, você vai ver lá Ezequiel falando. E o seu filho, Tamuz, que é a criança no colo da mãe, Semiramis, que também, você sabe que essa imagem passa de geração em geração, uma mulher com a criança nos braços, que veio de quê? De Nimrod. E essa mulher com as crianças nos braços é o quê? É a rainha dos céus, que está registrada na Bíblia como uma falsa deusa que está lá, que nós sabemos que só existe o poderoso Deus, criador dos céus e da terra, só. Mas esse Nimrod causou esse dano à humanidade, e Israel sofreu esse dano quando estava escravizado lá no Egito. Ele passou por adoração a esses deuses todos. E depois, para sair da cabeça deles, foi difícil. Vocês vão ver na continuação da história da Bíblia toda a dificuldade que Israel teve de abandonar os ídolos que eles adoravam lá no Egito. E tudo foi por causa desse Nimrod. Então, esse capítulo realmente é muito importante para a gente saber o porquê do nosso sofrimento. Vai de um lado, vai do outro, a gente encontra alguém idólatra. E a idolatria veio de onde? De Nimrod. E Nimrod era o quê? Bisneto de Noé. E por que ele foi maldito? Porque o pai dele foi amaldiçoado, o avô dele foi amaldiçoado, consequentemente, Cux, que é o pai de Nimrod, também foi amaldiçoado, toda essa descendência de Cã foi amaldiçoada. Então, quer dizer, esse capítulo é somente genealogia, né? Genealogia do filho de Noé, e não deve ser passado por batido, porque toda a genealogia que está na Bíblia são importantes, é bastante você ler com amor. Você vai descobrir, como eu estou descobrindo aqui, algumas coisas que a gente passa batido quando não lê a genealogia. Então, graças a Deus que o Senhor não deixou nada em vão na sua palavra. Até a genealogia traz lições para nós. Essa genealogia aqui, ela é mais teológica do que histórica, porque ela não está contida aqui todos os nomes que deveriam estar. Está contido nomes que foram interessantes para Deus, e Deus citou para Moisés, passou para Moisés e Moisés deixou escrito. Então, só é mais histórica do que teológica. É mais teológica do que histórica, aliás. O aprendizado dessa genealogia, que vão também nos acompanhar, eu creio que você vai estar seguro nisso aqui, né, aproveitando esse aprendizado também, é ter cuidado com a fala para os nossos filhos. Aqui a gente aprende nessa genealogia que você vê Cã, maldito, vê
Cux maldito, que é o filho de Cã, vê o filho de Cux, que é o Nimrod maldito, vê que a descendência ficou toda maldita por causa de uma palavra de Noé. Maldito seja Canaã, ou seja, Cã. Então, pronto. Aí você vai ter cuidado, seja o que for que acontecer de alguém para você, que fizer com você, seja filho, seja sobrinho, seja neto, seja vizinhança, seja quem for, você não tem direito, nós não temos direito de abrir a nossa boca para amaldiçoar alguém, porque os resultados estarão dando não somente para essa pessoa, todos sofrerão. Quando você lança a maldição sobre alguém, você lá adiante vai colher daquilo que você lançou. Você já imaginou a tristeza de Noé? Ele viveu muito, né? Depois do dilúvio, ele ainda viveu bastante. Deu para ver o dano que foi causado com a maldição que ele lançou sobre Cã. Porque aquele, você vê que eles, de Cã vem Cuxi, tudo maldito, quando chega no Nimrod, Nimrod faz uma derrota dessa, uma coisa dessa, você sabe que no capítulo 11 que a gente vai estudar, você vai encontrar Nimrod fazendo a Torre de Babel, e daí é tudo isso que eu já falei sobre Nimrod. Então, isso não foi dando para a vida de todos, foi somente para aquela pessoa que foi amaldiçoada. Então, se você realmente for guiado pelo Espírito Santo, nunca vai abrir a boca para lançar maldição sobre ninguém. Pode ser o seu pior inimigo. Feche a sua boca e abençoe seu inimigo. Foi isso que Jesus disse, para abençoar, para orar pelos inimigos. Então, em nome de Jesus, fica essa lição muito importante. Não abrir a boca para amaldiçoar. Abra a sua boca para falar coisas boas, só o que é bom, o que é verdadeiro. Você pensando que é bom, que é verdadeiro, só vai falar coisas boas e verdadeiras. E o conselho de Deus também, através de Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, é só pensar o que é bom, o que é verdadeiro. Quem pensa o que é bom e verdadeiro, obedecendo a própria palavra, jamais vai amaldiçoar, seja quem for, mesmo sendo o seu próprio inimigo. Você só vai causar um mal para a terra e ainda pode alcançar justamente do mal que você lançou sobre a pessoa, alcançar desse mal e sofrer as consequências também do mal que você lançou sobre alguém. Então, em nome de Jesus Cristo, aprendamos isso nesse capítulo aqui, que é tão rejeitado por ser os descendentes de Noé, ninguém gosta de ler os nomes, mas aqui você tendo o Espírito Santo, sendo dirigido por ele, você observa e extrai lições maravilhosas, como estamos extraindo aqui agora. Não amaldiçoar ninguém, mas falar tudo que é bom com as pessoas. Você viu que Noé falou e aconteceu. Você sabe que se você falar, vai acontecer, porque você atrai aquilo que você é, que você pensa. Atrai de tudo que é mal quando você pensa o mal, atrai tudo que é mal quando você fala o mal. Então, em nome de Jesus, como filho de Deus, você tem uma palavra rema para cada pessoa. É dizer para as pessoas que Deus nunca esqueceu delas. Essa é a principal parte. Porque tem pessoas que pensam que estão esquecidas de Deus. Você lembra de Isaías 49:15? Ele diz que pode até uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre, mas ele, o nosso Deus, não se esquece de nós. Por que não abrir a boca para dizer isso para as pessoas? Você já imaginou quantas pessoas estão tristes, abatidas, achando que Deus esqueceu delas? Aí você lança uma bênção, diz para ela, Deus não esqueceu de você. E cita o versículo de Isaías 49:15. Então, temos esse aprendizado de falar só o que é bom, não é? Através dessa genealogia. O outro aprendizado é com Nimrod. Nimrod governou esse maldito aí, Nimrod, já consequência da maldição do seu bisavô, do seu avô, do seu pai. Então, ele edificou 8 cidades. Cidades problemáticas, cidades idólatras, cidades malditas. Vale a pena isso? Ele teve muitos seguidores. Valeu a pena ele ter seguidores para amaldiçoar, para causar mais danos ainda na Terra? Quanto mais pessoas seguindo um indivíduo do nível de Nimrod, mais maldição sobre a Terra. O que é que vai ganhar? O que é que vai fazer de bom uma pessoa que segue uma pessoa do tipo de Nimrod? Maldito. Vocês verão agora no capítulo 11, que consequentemente vamos chegar nele, né? Já estamos no 10, vamos chegar no 11, você vai ver o que foi que Nimrod fez, os detalhes. E mesmo assim ele teve seguidores.
Então, tenha cuidado quando você vê uma pessoa com muitos seguidores, não pense que é porque aquela pessoa está dando crescimento ao reino de Deus, está fazendo alguma coisa para o reino de Deus crescer, não se engane. Veja quem é o caráter, veja quem é a pessoa, veja o que ela está falando realmente, se ela vive o que ela está falando, se ela está falando de Deus, se está vivendo a palavra de Deus, para depois você não estar seguindo em vão alguém que está trazendo maldição em você, juntamente com ela, trazendo maldição sobre a terra. Porque quanto mais seguidores, mais outros querem seguir. Então, quando você está seguindo alguém que está numa situação dessa como Nimrod, que só queria aparecer, então você está contribuindo para a terra se tornar mais amaldiçoada, porque vai atrair outros também para estar seguindo. Então, em nome de Jesus Cristo, estejamos alertas, sabendo que seguir só o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse não falhou em nada, você pode seguir para sempre. E naquele grande dia, Ele estará te levando para uma cidade onde não precisa de sol, não precisa da lua, porque Ele é o brilho dessa cidade. Esse sim é digno de ser seguido. Agora, se alguém está comprovado que está seguindo a esse Jesus, que deu a sua vida na cruz, que perdoou os pecados, que nos deu a vitória para vivermos a eternidade com Ele, esse também pode ser seguido, mas você tem que saber se realmente ele está seguindo Jesus. Se está seguindo Jesus, vai estar tudo bem. Aí você pode seguir. Mas tenha primeiro a certeza. Pronto, eu creio que capítulo 10 já nos deu essa alegria de ter esse aprendizado. Vamos agora orar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.